Olá, eu sou o Maia, seja bem-vindo ao canal Ligado no Pai, mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Na verdade, essas mensagens são frutos do meu relacionamento com o Pai e também estou deixando aqui eternizado todas as mensagens que eu faço aqui em casa com meus meninos, com os nossos devocionais familiares e deixo aqui no YouTube, no canal, para abençoar a sua vida, assim como Deus tem me abençoado. Deus tem falado comigo através da palavra, através da busca e tenho sentido impelido por Ele para gravar e deixar aqui eternizado essas mensagens. O texto que eu quero trazer hoje para vocês está lá em Lucas 5. Eu contei essa história para meus meninos e quando eu disse para eles sobre essa história, eles se empolgaram porque eles gostam de pescaria, assim como eu também gosto. E esse texto fala exatamente sobre isso, fala sobre uma pescaria sobrenatural. A história diz o seguinte, que Jesus estava próximo a um lago. Aqui nesse texto diz que é o lago de Genezaré, mas na verdade é o mesmo mar da Galileia. Jesus estava se aproximando desse lugar e a multidão estava comprimindo Jesus, porque a multidão estava seguindo Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus chegou até esse lago, o texto fala que ele viu alguns pescadores lavando algumas redes e viu 2 barcos parados. Jesus abordou um pescador e disse assim, posso entrar no seu barco? Jesus entrou dentro desse barco e pediu para aquele pescador se afastar um pouquinho na margem para ele poder continuar a ministrar aquela multidão. O texto fala que esse pescador era Pedro. Então Jesus entrou no barco do Pedro. Quando Jesus terminou a sua ministração com a multidão, ele se voltou para Pedro e disse assim, Pedro, vá para as águas mais profundas. Vamos pescar. Vamos lá, Pedro. Vai às águas profundas e lança suas redes. Aí Pedro disse assim para Jesus, Jesus, eu passei a noite inteira pescando. Eu sou pescador profissional. Eu conheço esse mar da Galileia como a palma das minhas mãos. A pescaria para mim não é diversão. Para mim é lazer. Eu gosto de pescar. Eu sei pescar. Eu vou pescar. Eu sei como que pega alguns tipos de peixe. Eu sei que tipo de isca se usa. Pedro era muito mais experiente. Pedro tinha mais 2 sócios, Tiago e João. Na verdade, Pedro tinha uma peixaria. Aquele negócio de pesca era a empresa, era a firma do Pedrão. Pedrão usava a pescaria como um ganha-pão. Era o sustento da casa do Pedro. Então Pedro passou aquela noite inteira pescando. Eu imagino que Pedro deveria ter planejado aquela pescaria. Assim como eu faço o meu planejamento de pesca. Quando eu vou pescar em algum lugar, eu costumo pesquisar que tipo de peixe eu vou encontrar, que tipo de isca que eu vou levar, que tipo de ceva que eu vou usar para pegar tais peixes. Pedro era um pescador profissional. Então Pedro provavelmente consultou aquele dia como é que estaria com a sua experiência de pescador. Vai chover hoje? Como é que vai estar a noite? É uma lua cheia? É uma lua nova? É uma lua boa para pesca? Como é que está a pressão atmosférica? Como é que vão estar os peixes hoje? Com certeza Pedro, ele não foi sem planejar. Ele foi sabendo que seria um dia bom de trabalho. Pedro, então, preparou seu equipamento, pegou a rede apropriada pelos tipos de peixe que ele está acostumado a pescar. E Pedro pescou a noite inteira. Eu acredito que quando Pedro voltou da pescaria e quando Jesus viu ele, Jesus viu ali dentro do coração do Pedro, porque os olhos do Pai conseguem enxergar o coração. Ele viu ali no coração do Pedro uma frustração de um dia mal, de um dia ruim, de um dia que nada deu certo. Eu levei a isca correta, eu levei a rede certa, eu levei a ceva correta, eu bati o lago inteirinho, eu fui trocando as posições da minha pescaria. Eu fui no raso, o peixe não estava. Eu fui mais lá no fundo e o peixe não estava. E agora Jesus está me dizendo, volta para aquele lago e lança novamente a sua rede. Eu acredito que Pedro pode ter falado para Jesus, vem cá, você é pescador? Você conhece de pesca? Você sabe lançar uma tarrafa? Como é que você manda eu voltar lá e lançar de novo a minha rede? Eu tô cansado, eu passei uma noite. Você já pescou? Tem um linguajar na pesca, se você pesca você sabe, que chama sapateiro. Pedro voltou sapateiro, ele não pegou nada, só que Pedro era um cara bom da pesca. E Jesus está dizendo para ele, volta a pescar. Quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós fazemos as coisas certinho, nós nos dedicamos, nós usamos todo o nosso recurso natural, nós usamos todas as nossas habilidades, todas as estratégias, a gente faz tudo certo. E às vezes as coisas não saem da maneira como a gente imaginou. O resultado não aparece e de repente a gente se vê frustrado, a gente se vê desanimado, porque tudo que eu estou fazendo não está dando certo. E Jesus sabia daquilo, porque Jesus era Deus, ele conhecia, ele estava ali com um propósito, ele queria chamar a atenção do Pedro. Jesus, por onde ele andava porque ele tinha algo importante para fazer. Aquela multidão foi ministrada e naquela hora era Pedro que devia ser tocado. E como é que Deus fez para chamar a atenção do Pedro? O texto diz o seguinte, que Pedro falou assim para Jesus, olha aqui Jesus, como é você que está falando, eu vou fazer tudo de novo.
Essa sua voz me deu uma nova motivação. Essa sua voz renovou a minha fé e a minha esperança. Eu vou novamente voltar para o mesmo lugar onde eu estava. Eu passei a noite inteirinha pescando, não pesquei nada, mas só por causa da tua palavra eu vou voltar. É assim Deus está falando comigo, assim Deus está falando com você, para você insistir. Agora, Jesus está no barco do Pedro. Vai ser uma pescaria sobrenatural. Pedro vai pescar uma quantidade de peixe que ele jamais poderia imaginar. Pedro nunca pegou uma quantidade tão grande de peixe. Pedro nunca viu aqueles peixes. A Bíblia diz que, no texto de Lucas, que Pedro foi e lançou a rede, assim como Jesus tinha dito para ele. Ele obedeceu à voz do mestre. E aquela rede começou a vir para o barco. A Bíblia diz que o barco começou a afundar. Se você é pescador, você sabe que você vai usar o material certo para a quantidade de peixe que você vai pegar. Aquela rede que Pedro estava usando era uma ferramenta natural que ele já sabia usar. Ele sabia a quantidade de peixe que aquela rede poderia capturar num arremesso. Mas naquele momento aquela rede veio transbordando. Ela veio com muito peixe. Muito peixe. Pedro pensou, nossa, eu nunca peguei tanto peixe na minha vida. Olha quanto peixe tem aqui. E o barco começou a afundar. Pedro olhou, chamou reforço. Vem, Tiago, João, traz o outro barco, traz o barco da peixaria, nossa, vem aqui que tem muito peixe, nós nunca pegamos tanto peixe assim. E eles estão ali lutando. Se você é pescador, você sabe quando é pegar um bruto. Ali no caso não era uma vara, mas era uma rede. A força que eles tiveram que fazer para conseguir tirar aquela quantidade de peixe. Eles tiraram aqueles peixes, colocaram nos barcos. Na cabeça do Pedro podia ter pensado o seguinte: batemos a meta da peixaria esse mês. Olha a quantidade de peixe que nós pegamos, agora nossa peixaria vai bombar. Conseguimos muito dinheiro, muita provisão, muito recurso. Eu vou vender tanto peixe quanto eu nunca vendi. E eu acredito que eles estavam felizes com os seus sócios, que estavam ali para ajudá-los. Eles conseguiram embarcar os peixes no barco. Eu penso, a alegria, a satisfação, assim como eu fico feliz quando pego um peixe grande. O texto fala assim que eles ficaram perplexos. Uau! Eu acredito que um olhou para o outro, Pedro, Tiago e João. Meu Deus, o que é isso? Olha esses peixes, olha isso, olha quantos peixes tem aqui. Eles ficaram atônitos, perplexos, paralisados, espantados com aquele milagre, com aquela provisão sobrenatural. Pedro, então, disse para o Senhor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Nesse momento, eu acredito que Pedro estava olhando para a face e não vendo mais um homem humilde, mas estava vendo Deus Todo-Poderoso disfarçado no homem. Pedro experimentou naquele momento recursos ilimitados do céu. O céu invadiu o barco do Pedro. Quando o céu invade a nossa vida, quando o céu nos toca, ele transborda. Porque lá, no reino do nosso Pai, aonde ele habita, no alto e sublime trono, lá tem recursos ilimitados. E esse recurso está disponível para mim. Esse recurso está disponível para você. Nós temos acesso a esses recursos sobrenaturais. E quando eu falo desses recursos sobrenaturais, eu estou falando de abundância. Aqueles peixes era uma resposta sobrenatural da obediência do Pedro, de ouvir a voz do Pai e obedecer e fazer aquilo que ele estava dizendo. Pedro podia, como eu falei no começo, Pedro podia falar assim, Jesus, você não pesca nada, você não sabe de nada de pescaria, como é que eu vou lá pescar de novo? Você nunca pescou um peixe, você não sabe como é que é pescar o peixe. Mas quando ele viu o milagre acontecendo, ele olhou para Jesus e viu, é ele, com sua voz de comando, que até os mares obedecem a sua voz. Ele consegue falar com toda a criação, porque aqueles peixes estavam lá. Pedro passou a noite inteira, aqueles peixes estavam lá, aqueles peixes não estavam com fome à noite. Mas quando Jesus estava no barco, quando Jesus deu o comando, eles experimentaram uma pescaria sobrenatural. Assim também vai acontecer com você. Assim vai acontecer comigo. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós seguimos aquilo que Ele está dizendo, nós vamos experimentar esses milagres, nós vamos experimentar esse algo sobrenatural que vai nos surpreender, que vai nos impactar. Nós também ficaremos atônitos, espantados, porque a capacidade do Pai de nos dar é maior. Ele sempre irá nos surpreender. Mas tem um detalhe importante aqui no final, muito importante, muito importante. Pedro, Tiago e João, felizes com os barcos cheios de peixe. O texto diz que quando eles voltam até a praia, Jesus disse a Simão, o Pedro, não tenha medo. Ó Pedro, você está com medo? Pedro, eu tô vendo que você está com medo. Você está com medo, Pedrão, mas não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. O verso 11, o último versículo. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo. A minha Bíblia diz que ele deixou tudo. Todos eles, Pedro, Tiago e João, eles tinham uma sociedade, eles tinham uma empresa. Imediatamente eles deixaram tudo, até o fruto, até o resultado, até o milagre que eles receberam. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meu Deus, isso é demais, isso é demais. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós buscamos Deus e nós queremos os milagres, nós queremos as respostas, nós queremos tudo aquilo que Ele tem para nós. Isso é legítimo, porque Ele é nosso Pai, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Ele conquistou. Mas existe algo que é maior do que as bênçãos.
que há algo que é maior. Às vezes você busca tanto por algo, você determina aquilo, você acredita naquilo, você busca aquilo, você tem os seus sonhos, você coloca isso como um alvo diante de Deus e Deus dá isso para você. Aqui existe algo maravilhoso, é que quando você consegue ver o Senhor, você consegue enxergar e ver que as mãos do Pai, elas são maravilhosas, são bênçãos que nos enriquecem, mas a face dele, quando você tem essa revelação de quem ele é e você faz dele o seu tudo, nada mais importa. Eu sei que a minha provisão é ele, o que eu preciso é ele, tudo que eu preciso é ele, os sonhos do meu coração, os alvos, tudo aquilo que eu tenho colocado diante dele, mas eu quero é ele, eu quero me relacionar com ele, porque ele é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso. Pedro está dizendo isso nessa hora. Os peixes, eles iam suprir toda a minha necessidade, eles iam pagar as contas da minha empresa, os peixes seriam vendidos, nós ganharemos muito dinheiro porque nós nunca pescamos tantos peixes. Pedro foi mais impactado do que o milagre, ele foi impactado pela presença. Pedro viu o Senhor, ele viu a presença, ele viu o poder, ele viu que Jesus era tudo o que ele precisava. Muitas vezes nós buscamos coisas em Deus, nós queremos coisas de Deus, nós queremos realizar os nossos sonhos. Eu quero dizer para você focar em buscá-lo, a face, de você conhecê-lo, de você buscar mais intimidade com ele. Eu tenho certeza que você, como eu disse em outro vídeo que eu vou deixar aqui, uma frase que eu li de Charles Spurgeon: todo aquele que faz de Jesus o seu tudo encontrará tudo em Jesus. Quando o meu alvo é Jesus, quando eu busco o reino primeiro, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você está buscando a provisão, se você está buscando os milagres, você será impactado com os milagres. Deus vai operar, Deus vai alargar suas tendas, a bênção de Deus vai te enriquecer de tal forma que você vai olhar e vai só agradecer. Uau, uau, estou perplexo. Uau, estou atônito. O que Deus fez por mim. Eu nunca imaginei que ele faria isso. Eu nunca imaginei que o meu pai faria isso por mim. Vai além da minha compreensão. E tudo isso é graça. Tudo isso é favor dele. Mas existe algo mais apaixonante. É conhecê-lo. É desfrutar dessa presença. É tê-lo em seu coração e saber que ele é a paz que enche o teu coração. Que ele é a provisão e ele é tudo para você. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Eu acredito que você vai receber muito mais do que você está buscando. Muito mais. Obedece à voz do Senhor. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração, siga. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração, siga. Faça como Ele está dizendo. E você vai ver os milagres. Os milagres. Esses milagres nunca cessam. Sempre tem abundância e prosperidade. Para mim e para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Se inscreve no canal. E se você lá não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, que eu posto algumas coisas, algumas dicas de livros, meu relacionamento com meus meninos, as pescarias que eu faço por aí. Então me segue lá. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, bye, fui.